Dando continuidade aqui, nós vamos fazer mais só algumas interações finais aqui. Dando continuidade, os salmos, nós estamos aqui falando sobre um grito de justiça, são os subtemas dos salmos que nós estamos estudando. Aqui nós vamos ver que os salmistas, eles tinham gratidão no coração e louvores ao nome do Senhor, né? A coroa da criação, Salmos 8, o salmista no Salmo 8, ele disse, que é o homem para que dele te lembre, o filho do homem para que o visites, né? O louvor da sua glória. Nós vamos ver que Deus, ele é rei e ele também é juiz, né? O Salmo 9 vai falar sobre isso, que é a justiça de Deus, sobre a justiça, o triunfo certo de Deus e o triunfo atual, embora às vezes as pessoas pensam assim, mas a vida dos ímpios, mas Deus, ele triunfa. E outra vez verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus, ele é juiz e também ele é rei. Nós vamos dar continuidade à visão na adversidade. Quando nós estamos passando da adversidade, você já imaginou, já parou para pensar que quando nós choramos, a gente não consegue abrir os olhos para ver o que está diante de nós, porque as lágrimas, às vezes, tira a nossa visão daquilo que Deus tem para a nossa vida. É preciso nós termos a visão na adversidade. Visão de que Deus está conosco, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, né? O homem, aqui no Salmo 10, vai falar sobre o homem predador e a presa, a arrogância, né? Vai falar sobre a arrogância, os sentimentos, às vezes, da vida do homem, dizendo não a Deus no seu interior. O ateísmo fala sobre isso, né? A jactância do tirano. A oração da vítima, o pânico e a estabilidade. Este é um Salmos 11. É interessante essa palavra, a pânico, o medo, às vezes tem impedido muita gente de viver os seus sonhos, deixando de viver os seus sonhos para viver os medos, os pânicos. O pânico é aquilo que paralisa, né? E nós precisamos de pedir ao Senhor a estabilidade nas nossas emoções, naquilo que nós estamos passando para a gente superar aquele momento. Essa palavra superação quer dizer uma superação, que você vai tirar forças lá da onde você não tem, mas que vem de Deus, né? Vozes de desespero, conselho da palavra de Deus, né? Muitas vezes as pessoas se desesperam, né? O conselho no sentido de escapar para um refúgio ainda soa nos ouvidos de Davi, né? Então ele clama ao Senhor. A dimensão esquecida da cena, dando continuação, o poder da propaganda, né? Quando o salmo começa, é como se o homem de Deus tivesse olhado em redor, vendo-se cercados e sem seus aliados, né? Aí, às vezes, tem momentos que na vida da gente, que a gente se encontra cercados. O salmista diz assim, fortes touros de Bazã me cercaram, né? Aflições, o coração às vezes fica sem saber o que fazer. A contrainvestida da verdade, a guerra continua, nós vamos ver o Salmo 13, a desolação, a raça de víboras. Aqui no Salmo 14 vai falar sobre a raça de víboras. Aqui o espírito da impiedade se revela de duas maneiras: o desrespeito aberto à lei de Deus e a opressão do seu povo, né? Então vamos dar continuidade aqui. Deus que é supremo e deve de ser adorado. O homem é avaliado. Aqui no 14, o 2 e o 3, que fala o homem que é... Irmãos, todos os dias da nossa vida, a cada momento, nós estamos sendo avaliados. Alguém disse assim que nós estamos sendo filmados dia e noite, ao vivo, na presença de Deus. E isso é verdade, o livro da vida vai falar sobre isso, né? Que o homem, ele é avaliado. O ponto principal destes dois versículos
é que o materialistas arrogantes do versículo 1 é um exemplo apenas. Aí nós somos avaliados se estamos fazendo a coisa certa ou errada, se estamos seguindo bem ou mal. As nossas atitudes, os nossos comportamentos são avaliados. E as intenções do coração também, porque Deus, ele conhece o que está lá no íntimo do nosso coração, né? Então, para Deus, nós não temos como, às vezes, usar uma máscara de ter um... Não. Com Deus, ele sempre ele nos sonda, ele nos conhece, sabe o nosso sentar, o nosso levantar, né? O Salmo 139 vai falar sobre isso. Nós vamos ver que um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 15. Este padrão de pergunta e resposta pode ter um modelo, o que acontecia em certos santuários do mundo antigo, com o adorador perguntando as condições de admissão e o sacerdote dando a resposta. Ele disse: quem entrará no seu lugar santo? Quem, Senhor? Quem vai habitar? Aí ele disse: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Aí ele disse: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Aqui diz assim, menosprezar, né? Mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta seu dinheiro conjura, nem aceita suborno contra o inocente.